Como eu lotaria a minha agenda em apenas 3 meses se eu fosse psicólogo? Esse vídeo aqui, ele não é um vídeo focado em diquinhas que vão simplesmente te dar ânimo. Não, muito pelo contrário. Isso aqui é basicamente um plano que eu pensei por trás de uma experiência real que eu tive na busca por um psicólogo. E como eu escolhi esse psicólogo. E depois eu fiz pesquisas com pessoas à minha volta que têm psicólogos e como essas pessoas escolheram esses profissionais para andar com eles. Então eu quero te mostrar aqui o ouro, do puro ouro, que pode sim colocar muito dinheiro no seu bolso. E aí, curioso, Pedro aqui. Eu estou hoje aqui na Cave, o meu escritório de trabalho, pronto para trazer para você um plano, não só estratégico, mas também que muda completamente a forma como você até hoje olhou para o seu posicionamento aqui na internet. E você sabe que esse plano e essas informações podem sim colocar muito dinheiro no seu bolso e expandir a sua visão sobre o seu negócio e como você se comporta aqui na internet. A primeira coisa que eu quero te falar aqui é: não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, tira um tempo agora para dar um like e se inscrever nesse canal. Nossa, tão rápido, né? Nem 5 segundos. E se você está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Pedro e a partir de agora eu te chamo de Curioso. Se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos, ok? Deixa eu dar um disclaimer aqui, um aviso bem importante aqui para você. A primeira coisa, esse vídeo aqui, ele atende a 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo acha que, não é para mim, porque eu não sei produzir conteúdo e eu já tentei. Deixa eu te falar uma coisa, persiste e continua nesse vídeo. Porque até o final dele eu vou te mostrar e vou te explicar como produzir conteúdo é muito mais simples do que te falaram até hoje. Eu te prometo que essa minha missão nesse vídeo vai mudar a forma como você enxerga conteúdo pro resto da sua vida. E você não vai precisar mais de muletas para produzir conteúdo, ok? Então esse vídeo, ele basicamente atende a esse grupo de pessoas e para um segundo grupo de pessoas que está disposto, que não sabe mesmo produzir conteúdo, mas ama a profissão, ama o que faz e está disposto a aprender. Eu tenho uma plena convicção que você vai sair daqui com um coração muito grato. E não só sair daqui desse vídeo com um coração muito grato, mas você também vai colocar aqui nos comentários pontos sobre o que você aprendeu. Conto com você, hein? Olha só, você não vai lotar sua agenda sem saber fazer conteúdo. Eu preciso te dizer isso. Nossa, Pedro, mas por quê? Simples. Conteúdo, curioso, conteúdo serve para, basicamente, eu acho que serve para muitas outras coisas, tá? Mas assim, para mim, se eu fosse elencar os 3 pontos mais importantes, como 3 pontos durante o dia do ser humano que são importantes e que ele não pode deixar de fazer, no meu ponto de vista. Necessidades básicas, beber água e treinar. Ponto. São 3 coisas que, se a gente fosse olhar, o que o ser humano não pode deixar de fazer num dia? Beber água, necessidades básicas e treinar. Pedro, mas respirar. Não, mas isso aí já está instalado no nosso drive mental e automático. O que pra mim não pode deixar... Para que serve o conteúdo, né? Para que a gente precisa produzir conteúdo? Primeiro, 3 pontos. Primeiro, facilitar a vida das pessoas. Mostrar como você de fato pensa e aquecer as pessoas para elas comprarem de você. Serve simplesmente para isso, facilitar a vida das pessoas no sentido de, olha só, isso aqui que eu estou trazendo para você te dá uma pequena vitória no seu dia a dia. Muda a forma como você pensa. E quando você muda a forma como você pensa, isso traz valor para o seu dia a dia. E quando eu mostro para as pessoas como eu penso, as pessoas se conectam. Existem paralelos, linhas paralelas, existem similaridades, familiaridades entre a forma como eu penso e você pensa. E isso atrai a gente. E claro, quando eu faço essas 2 coisas, eu aqueço as pessoas de maneira inconsciente. Mesmo que você não queira, você está aquecendo as pessoas para comprar de você. Você só não vende porque você não tem coragem de falar quanto custa, por que custa e vender da forma certa, ok? Então, essa é a premissa do conteúdo. Agora, deixa eu te explicar um ponto aqui muito importante quando eu falo que esse vídeo ele é baseado em fatos reais. Eu acredito que aqui entra o core, né, o coração de tudo que eu quero te entregar aqui. Num determinado momento eu fui escolher uma psicóloga ou um psicólogo porque eu precisava, eu não estava conseguindo lidar
com os momentos e com as minhas emoções e com as coisas que eu estava vivendo, e eu precisava de ajuda de profissionais. E aí eu fui me indicar um aplicativo. E aí eu fui testar, né, como funcionava o aplicativo e me coloquei na posição de humilde, né, de sentar na cadeira de aprendiz e falar, vou testar aqui nesse aplicativo. Só que aí eu comecei a rolar, e aí, como tem a foto e a descrição dos psicólogos, de quem eles são, eu vi que era uma coisa, um copiando o outro, sabe? Uma coisa assim chata, as pessoas estavam focando muito nas qualidades, nas formações deles e tal, e aí de repente, as fotos eram todas muito sérias. Eu falei, putz, sei lá, não curti. Até que chegou uma mulher, que a foto dela ela destoava da maioria. E ela tava com uma foto totalmente diferente. E aí tinha uma coisa que a maioria das pessoas não tinha, o Instagram. Foi o primeiro link que eu vi depois da foto dela e da descrição dela. Quando eu cliquei no Instagram dela para ver, eu vi os conteúdos dela. E os conteúdos dela eram conteúdos totalmente diferentes de outros psicólogos que eu já conhecia. E detalhe, quando eu voltei na lista de psicólogos do aplicativo, depois de... É aquilo, né? Depois que você enxerga um ponto, você só enxerga aquilo. Você vê um carro que você quer comprar, você só vê o carro na rua, né? Basicamente isso. E aí eu comecei a ver vários Instagrams também, de outros, e aí eu fui clicar para ver, e olha só a diferença. O conteúdo que ela produzia, basicamente, era muito diferente das pessoas. E aí eu comecei a ver que era o conteúdo dela. Eu achei muito interessante porque era um conteúdo que falava sobre coisas que se conectavam comigo. E as outras pessoas, quando eu ia no Instagram dela, elas estavam falando de Jung, citações de Lacan, de Freud. E isso não tem a ver comigo, entende? E a forma como ela se comunicava era muito leve, era muito do dia a dia. E aí eu não preciso te dizer quem é que eu escolhi, né? Eu escolhi, lógico, essa pessoa que criou uma conexão comigo por mostrar pra mim que ela era simples. Não digo simples no sentido de não demonstrar as coisas que ela gostava, mas a forma como ela se comunicava. Ela não queria mostrar que ela era intelectual demais e a doutora, saca? Mesmo sendo. E isso me chamou muita atenção porque eu falei, nossa, que massa, gosto desse tipo de pessoa. Mas você que tá ouvindo pode falar, nossa, Pedro, mas eu sou o oposto. Mas é isso que cria similaridades com as pessoas. Então, nós nos conectamos através do quê? A gente se conecta com as pessoas através de quê? Similaridade. Quando existem essas semelhanças. E isso aqui é uma arma que coloca muito dinheiro no seu bolso. Principalmente quando a gente olha para a internet. E agora eu quero que você se prepare profundamente para o que eu vou te falar. Porque agora que eu trouxe essa história baseada no meu contexto e como eu escolhi uma psicóloga, isso aqui não tem só a engenharia reversa do que eu enxerguei nela e eu estou trazendo. Não, isso aqui são pontos que eu já falei para alunas minhas, já falei para mentoradas minhas, que são psicólogas, e eu quis trazer um compilado de pontos muito importantes que já trouxeram resultados para elas e que eu vi também na prática, na engenharia reversa, de como eu escolhi essa psicóloga, tá? Então, a única coisa que eu te peço é, coloca isso em prática. Eu vou te dar um exemplo básico, muito, muito, muito básico. Imagina que você assistiu um filme hoje que você percebe que ele tem muito a ver com o dia a dia da maioria dos brasileiros. Use as ferramentas que você aprendeu na psicologia ou na psicoterapia, para quê? Para criar conteúdo para isso, para facilitar a vida das pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, na Netflix, antes de fazer esse vídeo, eu coloquei umas notas aqui, e uma delas é: hoje na Netflix, a série Sex Education é top 1 no Brasil, ou seja, o que as pessoas mais estão assistindo hoje no Netflix é uma série chamada Sex Education. O que isso tem a ver comigo, Pedro, como psicóloga? É aí que eu começo a falar que você precisa ter o raio-x de um curioso. É sempre... A pergunta nunca é, e daí o que isso tem a ver comigo? Não é isso. A pergunta sempre é, como é que eu posso usar isso ao meu favor? A gente precisa usar a curiosidade para poder entender como a gente pode usufruir do que está acontecendo. Então olha só, Sex Education, top 1 no Brasil. Eu gosto disso? Nunca assisti. Mas por que está no top 1? O que faz as pessoas assistirem isso? Como o meu trabalho pode julgar, analisar e entreter através dessa série?
Como é que eu posso entender o que está sendo falado ali e facilitar a vida da minha audiência? Entende? Então, Pedro, mas eu não gosto dessa série. Tá tudo bem. Aqui eu só trouxe um exemplo. É um tema. É o top 1 no Brasil. Tem alguma coisa que você pode usar com relação a essa série? Será que a sua audiência assiste isso? Ou não, você assistiu um filme antigo. O que você pode falar sobre ele? No pressuposto da psicologia. Entende? Ah, Pedro, mas não tem muitas psicólogas fazendo a mesma coisa? Não e sim. A pergunta, de novo, tá errada se essa é a pergunta que você tá pensando. Ah, mas é muita gente já fazendo isso. As pessoas, por que eu falo que é sim e não? As pessoas, elas vão se conectar e preferir ouvir você por quê? Essa, pra mim, é a pergunta certa. E a minha resposta é: o que diferencia você da maioria das pessoas? E pra mim, é basicamente o quê? Diferenciação nem sempre é uma coisa técnica e complicada. Ela é simples. A diferenciação ela pode ser complexa demais ou ela pode ser simples. E quando a gente começa a caminhar no processo de se diferenciar da maioria, as pessoas vão te ouvir, mesmo que você esteja falando o que todo mundo está falando, mas simplesmente pela forma como você se comunica. Entende? Então, como é que eu falo? Quem eu sou? Pelas minhas dificuldades, pela identificação que eu gero e pelos meus resultados. Quando isso é compartilhado, você sabe o que acontece? Conexão genuína. Aí você fala, ah, Pedro, mas o Conselho Regional de Psicologia, numa prova, quando a gente se abre demais, e aí acaba acontecendo grandes problemas na transferência do paciente, e aí fica muito próximo, e aí para de funcionar o método. Eu não estou falando e não estou dizendo para você ser 100% da pessoa que você é no offline no online, porque não dá. Você vai ser um recorte. E é sobre esse recorte que eu estou falando. A forma como você fala, como você se expressa, os seus pontos de vista, as suas opiniões, os treinos que você faz, as coisas que você come, as coisas que você lê, tudo isso, as coisas que você assiste, isso tudo cria conexão com as pessoas. E quando você se posiciona como uma líder que sabe trazer esses pontos para as pessoas, acredite, as pessoas vão te escolher por similaridades, porque elas enxergam em você pontos que elas não enxergam em outras pessoas. Então elas vão escolher você para liderar a vida delas. Ou, se você não gosta dessa característica de liderança, elas vão te escolher como uma profissional que vai guiar elas para o caminho que elas buscam. Entende? Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido o que eu quis falar sobre criação de conteúdo, posicionamento e expressar quem você é, deixando de lado a técnica, os métodos. Entende? Mas sim o dia a dia das pessoas. As pessoas não sabem explicar o que é psicologia. Um paciente que está buscando isso, ele não sabe explicar o que é. Ele sabe explicar a dor dele. E quando você pega um filme, uma situação do dia a dia e contextualiza isso para poder falar sobre a dor dele, você cria conexão. Nossa, Pedro, mas é só isso? Não. Aqui não é um curso de conteúdo. Isso aqui é um ponto importante que você pode entender do dia a dia, das coisas que estão acontecendo no Brasil, Netflix, YouTube, para poder trazer isso e criar conexão com essas pessoas, para que essas pessoas falem, nossa, que interessante, entendi de uma forma que eu nunca poderia ter entendido sozinho ou com outra pessoa me explicando. Eu gosto dessa pessoa. Deixa eu saber como é que funciona, porque eu preciso de um psicólogo. Como que essa pessoa trabalha? Gostei dela, é assim que a gente vende, mesmo sem vender. Vende facilitando a vida das pessoas, vende mostrando as nossas opiniões e vende de forma tranquila, leve. E aí não se esquece de deixar um link na sua bio, se você produz conteúdo no Instagram. Não esquece de deixar seu link na bio para as pessoas agendarem com você ou fazerem uma primeira sessão com você. Daqui 3 meses você me fala, se você não está com a agenda cheia, usando essa estratégia que carrega esses 3 pontos do porquê que é tão importante se posicionar e usar esses 3 pontos na sua produção de conteúdo. Espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e eu te vejo num próximo vídeo curioso. E não se esqueça, continue sempre curioso.